a faxineira do prédio da Savassi. Meu nome é Conceição Maria dos Santos. Tenho 71 anos e nasci em Governador Valadares, lá no Vale do Rio Doce. Numa família tão pobre que a gente comia pirão de água com farinha quando não tinha mais nada. Meu pai era pescador do rio, mas nem sempre pegava peixe. E minha mãe lavava roupa na beira do rio para ganhar uns trocados. Éramos 9 irmãos e eu era a quinta. Aos 12 anos já trabalhava na casa de uma família de comerciantes lá em Valadares. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão a lenha, preparar café, lavar roupa, passar, cozinhar, limpar e cuidar das crianças da patroa. Dormia num quartinho dos fundos que mais parecia um depósito. E ganhava 50 cruzeiros por mês que mandava tudo para os meus pais, porque lá em casa a situação era desesperadora. Aos 16 anos conheci o Antônio num domingo que era meu dia de folga. Ele era motorista de caminhão, bonito, alto, forte. Tinha aquele jeito de homem do mundo que conhece estrada e cidade diferente. Ficamos de namoro e 6 meses depois, ele me pediu em casamento dizendo que ia me tirar daquela vida de empregada e que a gente ia morar em Belo Horizonte, onde ele tinha conseguido emprego fixo numa transportadora. Casei aos 17 grávida de 3 meses. Minha mãe chorou no dia do casamento não de alegria, mas de medo, dizendo: Conceição, você mal conhece esse homem. Vai pra longe. Se ele te maltratar, você não tem pra onde voltar. Mas eu não escutei porque achava que sabia de tudo. Vim pra Belo Horizonte. E o Antônio tinha alugado uma casa de 2 cômodos lá no bairro Pompeia. Casa simples, mas era minha. E isso já me fazia feliz. O Francisco nasceu quando eu tinha 18 anos. 2 anos depois veio a Luciana. E mais 2 anos o Rodrigo. 3 filhos antes dos 23, enquanto o Antônio trabalhava na estrada. E eu cuidava da casa e das crianças. Ele era bom marido no começo. Mas com o tempo começou a chegar tarde, com cheiro de bebida e perfume, que não era meu. As brigas começaram e ele começou a levantar a mão. A primeira vez que me bateu, eu tinha 25 anos. Foi um tapa na cara porque eu perguntei de quem era o batom. Na camisa. Dele. Aconteceu de novo. E de novo. Até virar rotina porque ele chegava bêbado. E qualquer coisa era motivo para bater. A comida estava sem sal. As crianças fizeram barulho. A casa estava bagunçada. Sempre tinha um motivo. E os vizinhos escutavam, mas ninguém se metia porque naquele tempo era assim. Homem batia em mulher. E todo mundo fingia que não via. Eu aguentei durante anos porque não tinha para onde ir. Tinha 3 filhos pequenos para criar e estava sozinha. Quando o Francisco completou 15 e começou a trabalhar de ajudante numa oficina, quando a Luciana completou 13 e começou a trabalhar de babá, quando o Rodrigo completou 11 e começou a fazer bico de entregador, foi aí que tomei coragem. Juntei os 3 numa noite que o Antônio estava viajando e disse: a gente vai embora daqui. Não aguento mais apanhar do seu pai. Eles concordaram e a Luciana até disse: já estava na hora, mãe. Alugamos uma kitnet no bairro Concórdia. Um cômodo só, mas era nossa. E não tinha homem batendo. Arrumei emprego de faxineira num prédio comercial no centro, ganhando 2 salários mínimos. Os meninos trabalhavam e ajudavam. A gente dividia as contas e sobrevivia. O Antônio tentou me achar algumas vezes, mas os vizinhos chamaram a polícia. E ele desistiu. Os anos foram passando, eu fazendo faxina em 3 prédios diferentes para aumentar a renda. E os meninos crescendo. Quando o Francisco completou 20 anos, ele conheceu a Patrícia, que trabalhava como recepcionista num consultório. Eles namoraram 1 ano e casaram. Foram morar numa kitnet ali pela região da Floresta. A Patrícia era simpática comigo no começo, mas com o tempo foi mudando. Começou a falar que a casa dela era pequena demais e que o salário do Francisco não dava. Quando a Patrícia engravidou da primeira filha, ela parou de trabalhar
E a situação apertou. O Francisco me pedia dinheiro emprestado todo mês e eu dava o que podia. 2 anos depois, veio a segunda filha e eles não conseguiam pagar o aluguel da kitnet. Ofereci. Vem morar comigo. A gente se aperta, mas pelo menos não paga aluguel. Foi o começo do meu inferno, porque a Patrícia reclamava de tudo. Que a kitnet era pequena demais, que não tinha privacidade, que eu chegava tarde do trabalho. Eu trabalhava em 3 prédios das 6 da manhã às 8 da noite. Chegava em casa exausta com as pernas inchadas e as costas doendo. Mal conseguia tomar banho e comer alguma coisa antes de desmaiar na cama. A Patrícia foi ficando cada vez mais grossa comigo, falando que eu comia a comida deles, que eu gastava água e luz demais, mas eu pagava metade de tudo mesmo ganhando menos que o Francisco. Um dia cheguei em casa às 9 da noite depois de um dia especialmente puxado. Tinha limpado 3 andares inteiros de um prédio porque a outra faxineira tinha faltado. Abri a porta e a Patrícia estava sentada no sofá de braços cruzados com cara de poucos amigos. Ela olhou para mim e disse: "Conceição, a gente precisa conversar." Nem sogra, nem dona Conceição. Só Conceição seco assim. Sentei porque não aguentava mais ficar em pé. E ela continuou: "A situação aqui não tá dando certo. Essa casa é muito pequena. Eu e o Francisco vamos alugar uma casa maior e a senhora vai ter que voltar a morar sozinha." Perguntei: "Mas como vocês vão pagar aluguel se já não estavam conseguindo antes?" Ela respondeu: "A senhora vai ajudar. Vai dar uma pensão pra gente todo mês, já que vai ficar morando aqui sozinha pagando menos." Fiquei sem entender e olhei pro Francisco esperando que ele me defendesse. Mas ele ficou calado, concordando com tudo. A Patrícia continuou: "Então tá combinado. A gente vai procurar uma casa essa semana e a senhora passa metade do seu salário pra gente todo mês." Falei: "Metade? Mas eu ganho 2.500. Se eu der metade, fica só 1.250. Não dá nem pro aluguel daqui e comida." Ela deu de ombros: "Então a senhora vai ter que trabalhar mais." Foi nessa hora que entendi que para aquela mulher eu não era gente. Era só uma fonte de dinheiro. O Francisco continuou calado e aquilo doeu mais que qualquer coisa. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa e disse: "Não vou dar pensão nenhuma. Se vocês querem sair, podem sair, mas eu não vou sustentar casa de ninguém." A Patrícia levantou gritando: "De graça! A gente pagava metade de tudo." Gritei de volta: "Metade de uma kitnet que o aluguel é R$600. O Francisco finalmente falou: "Mãe, não fala assim com a Patrícia." Olhei para ele e disse: "Então você vai ter que escolher. Ou ela para de me desrespeitar, ou vocês saem daqui hoje mesmo." A Patrícia cruzou os braços: "Beleza, então a gente sai. Mas a senhora vai ver. Vai ficar sozinha. Vai ficar velha sozinha sem ninguém porque a Luciana não te quer. O Rodrigo não te quer. Ninguém te quer, Conceição. Você é um peso na vida dos seus filhos." Aquelas palavras foram como facada, mas não deixei ela ver que doeu. Segurei firme e disse: "Então vão embora hoje mesmo. Peguem suas coisas e vão." Saí da kitnet e fui caminhar pelas ruas, chorando. Era quase 10 da noite. Mas eu não me importava. Fiquei andando até meia-noite. Quando voltei, a kitnet estava vazia. Eles tinham levado todas as coisas deles. E ainda tinham levado metade das minhas coisas também. Sentei no chão daquela kitnet meio vazia e chorei até não ter mais lágrima. 68 anos, sozinha, cansada, com o corpo doendo de tanto trabalhar. Nos dias seguintes, nenhum deles me ligou, nem para perguntar se eu estava bem. A Luciana ligou uma semana depois, dizendo: "Mãe, o Francisco me contou o que aconteceu. Que absurdo você expulsar eles assim." Tentei explicar, mas ela ficou brava. "Não vou ficar nessa discussão. A senhora foi egoísta." E desligou. O Rodrigo não ligou. Simplesmente sumiu. Os 3 filhos que eu criei sozinha
Me viraram as costas porque eu não quis ser explorada. Fiquei 1 mês sem falar com nenhum deles, indo trabalhar, voltando, comendo alguma coisa, dormindo, acordando e recomeçando tudo de novo. Automática, vazia, sem propósito. Foi numa tarde de sábado que bateram na minha porta. Abri e era a dona Marlene, uma senhora de 70 e poucos anos que morava sozinha num apartamento no 8º andar de um prédio que eu limpava lá na Savassi. Sempre foi educada comigo, mas a gente nunca tinha conversado de verdade. Fiquei surpresa de ver ela ali e perguntei: Dona Marlene, como a senhora achou meu endereço? Ela sorriu. Pedi pro síndico, posso entrar? Deixei ela entrar com vergonha porque a kitnet era pobre. Ela sentou no meu sofá velho e foi direto ao assunto. Conceição, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu tenho 74 anos. Moro sozinha faz 15 anos desde que meu marido morreu. Meus filhos moram em São Paulo e nunca vêm me visitar. Eu tenho dificuldade para fazer as coisas de casa e pensei: por que não convidar você para morar comigo? Fiquei sem reação e ela explicou melhor. Você moraria lá no apartamento, tem um quarto de empregada com banheiro. Você cuidaria da limpeza, da comida, faria companhia para mim. E em troca não pagaria aluguel, não pagaria comida. E eu ainda te pagaria R$1.000 por mês. Perguntei: mas eu já trabalho limpando o prédio. Ela respondeu: você para de limpar o prédio, arruma outro emprego em outro lugar. Aí de noite e fim de semana você fica comigo. Pensei naquela proposta que era boa, muito boa. Eu economizaria o aluguel, economizaria comida, ganharia R$1.000 a mais e ainda teria companhia, porque a solidão estava me matando. Mas perguntei: por que a senhora está fazendo isso por mim? Ela segurou minha mão. Porque eu vi você chorando no banheiro do prédio semana passada. Você estava limpando e não viu que eu entrei. Você estava falando sozinha que seus filhos te abandonaram. Fiquei vermelha de vergonha, mas ela continuou. E porque eu passei pela mesma coisa, meus filhos também me abandonaram. Só ligam quando querem dinheiro. Eu sei como é essa dor. Pensei que a gente podia se ajudar. Eu preciso de companhia e cuidados. Você precisa de um lugar e de apoio. Comecei a chorar ali mesmo e disse: aceito, dona Marlene, aceito sim. 1 semana depois me mudei pro apartamento da dona Marlene na Savassi. Um apartamento lindo de 3 quartos bem decorado. O quarto de empregada era maior que minha kitnet inteira, com cama boa, guarda-roupa e até televisãozinha. A dona Marlene me tratava com respeito. Nunca me chamou de empregada. Sempre dizia: a Conceição que mora comigo e me ajuda. Arrumei outro emprego de faxineira em 2 prédios na Pampulha. Trabalhava das 6 ao meio-dia. Voltava pro apartamento, preparava almoço para mim e para dona Marlene. Limpava a casa, fazia compras. E à noite a gente sentava na sala conversando, assistindo novela, tomando chá. Ela me contava histórias da vida dela. Eu contava as minhas. Viramos amigas de verdade. Os meses foram passando. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Não tinha mais estresse de pagar aluguel, de contas acumulando, de solidão. Meus filhos não ligaram nenhuma vez nesses meses. Eu tentei ligar pro Francisco algumas vezes, mas ele não atendia, então desisti. Foi quase 1 ano depois, que era uma quinta de manhã. Eu tinha ido fazer compra no supermercado. Voltei carregada de sacola. Entrei no apartamento e encontrei a dona Marlene caída no chão da sala. Larguei tudo e corri até ela gritando. Ela estava consciente, mas não conseguia se mexer, dizendo que tinha escorregado e caído. Chamei a ambulância. Descobrimos que ela tinha quebrado o fêmur. Ia precisar de cirurgia. Ela ficou internada por 2 semanas e eu ia no hospital todo dia. Os filhos dela vieram de São Paulo, mas ficaram só 3 dias. Quando ela voltou para casa, estava diferente, mais frágil. Precisava de ajuda para tudo.
Pedi demissão dos 2 prédios que eu limpava, porque não dava para deixar ela sozinha. Passei a cuidar dela tempo integral e ela insistiu em aumentar meu salário para R$ 3.000. Cuidei da dona Marlene por 8 meses, dia e noite, com paciência e carinho. Ela foi melhorando devagar, voltou a andar com andador, mas nunca voltou a ser como era antes. Ficou mais dependente. Os filhos dela não ligavam, não visitavam. Até que numa manhã de domingo eu levei café da manhã para ela. Na cama, coloquei a bandeja no criado mudo, abri a cortina e virei para acordar ela. Percebi que ela não estava respirando. Coloquei a mão no pescoço procurando o pulso, mas não tinha nada. A dona Marlene tinha ido embora dormindo, quietinha, sem sofrer. Chamei os filhos dela, que demoraram 6 horas para chegar. Quando chegaram, mal olharam para o corpo da mãe e já foram querendo saber de inventário, de conta bancária, de apartamento. E o enterro foi 3 dias depois, com pouca gente. Eu chorei mais que os próprios filhos, porque tinha perdido uma amiga, alguém que me acolheu quando eu não tinha ninguém. Depois do enterro, os filhos me chamaram para conversar. O mais velho, de terno caro, foi direto. Conceição, você vai ter que sair do apartamento. A gente vai vender. Perguntei, quando? Ele respondeu, semana que vem. Tentei argumentar, mas sua mãe disse que eu podia ficar. Ele deu uma risada seca. Por escrito? Não tem nada por escrito. O apartamento é nosso. A gente vende e você sai. Saí do apartamento 1 semana depois, de novo com minha trouxinha de roupa. De novo, sem ter para onde ir. Voltei para minha kitnet, que por sorte ainda estava vazia. Aluguei de novo, mas agora sem emprego, sem dinheiro guardado, com 70 anos e o corpo cansado demais. Tentei arrumar emprego, mas ninguém queria contratar faxineira de 70 anos. A senhora não aguenta o trabalho pesado. A senhora já passou da idade. Recebi não atrás de não. Meu dinheiro acabou em 2 meses. Não consegui pagar o aluguel e o dono me deu 1 mês de prazo. Foi quando lembrei de uma coisa que a dona Marlene sempre falava. Conceição, você cozinha tão bem, por que não vende comida? Resolvi tentar. Peguei os últimos R$ 100 que eu tinha, fui na feira. Comprei frango, arroz, feijão, legume. Voltei e cozinhei. Fiz 10 marmitas simples, mas bem feitas. Comida caseira, temperada com capricho. No dia seguinte, acordei cedo, peguei as 10 marmitas numa caixa de isopor e fui até um ponto de ônibus movimentado ali perto da Avenida Amazonas, oferecendo marmita caseira fresquinha, R$ 10. Os primeiros que passaram nem olharam. Mas aí veio um senhor pedreiro que perguntou, que tem? Abri para mostrar e ele disse, me dá uma. Vendi a primeira, depois a segunda, a terceira. Em 2 horas vendi as 10 marmitas, R$ 100 na mão. No dia seguinte fiz 15 e vendi todas. No outro dia fiz 20. Foi assim durante 1 mês, vendendo marmita na rua, em vários pontos. Fazia sucesso porque a comida era boa e barata. Comecei a fazer encomenda de gente que comprava todo dia. Em 3 meses eu estava fazendo 50 marmitas por dia. Não dava mais conta sozinha. Chamei a Joelma, uma moça do prédio que morava com 3 filhos e estava desempregada. Joelma, que tal trabalhar comigo? Eu cozinho, você vende. A gente divide o lucro meio a meio. Ela aceitou na hora. Começamos a trabalhar juntas. E no primeiro mês, lucramos R$ 4.000, 2 para cada uma. R$ 2.000, mais que eu ganhava fazendo faxina em 3 prédios. E sem destruir meu corpo, continuamos crescendo. 6 meses depois, estava fazendo 100 marmitas por dia. Contratei a dona Geni para ajudar na cozinha. 1 ano depois, 150 marmitas. 2 anos depois, 200 diárias. Aluguei uma cozinha comercial porque a kitnet não dava mais conta. Registrei como MEI, Marmitas da Conceição. Comprei equipamento profissional, freezer, fogão industrial. Contratei 4 funcionárias fixas.
O negócio virou empresa de verdade. Hoje, 3 anos depois de começar com 10 marmitas e R$ 100, faço 300 marmitas por dia, a R$ 15 cada uma. 300 vezes. 15 são 4.500 por dia, 6 dias por semana. Aproximadamente R$ 100 mil de faturamento mensal. Tiro de lucro líquido uns R$ 20 mil por mês. R$ 20 mil aos 71 anos. Comprei uma casa pequena, mas minha quitada no bairro Padre Eustáquio. Tenho carro velho, mas que anda. Tenho dinheiro guardado. Tenho 5 funcionárias que dependem de mim. Tenho dignidade de volta. Meus filhos, nenhum deles me procurou nesses 3 anos. Até que 6 meses atrás, o Francisco apareceu na cozinha comercial. Não sei como descobriu o endereço. Ele chegou magro, com roupa surrada e cara de sofrido. Eu estava temperando o frango quando ele entrou. Olhei e reconheci, mas não parei o que estava fazendo. Ele ficou parado até que falou: "Mãe." Respondi sem olhar. Que você quer, Francisco?" Ele engasgou. Eu vim pedir desculpa. Parei o que estava fazendo. Lavei as mãos, virei para ele e disse: "Desculpa de quê? De ter deixado sua mulher me humilhar? De ter me abandonado? De ter ficado 3 anos sem dar notícia?" Ele começou a chorar. "Mãe, eu errei muito. A Patrícia me deixou, levou as meninas, foi embora com outro homem. Eu fiquei sem nada, perdi o emprego. Tô morando num quarto alugado. Tô passando dificuldade." Parte de mim quis sentir pena, mas a outra parte ficou dura. E disse: "E você veio aqui por quê? Acha que eu vou te dar dinheiro?" Ele balançou a cabeça. "Não vim pedir dinheiro. Vim pedir perdão. Vim dizer que eu vi o quanto fui injusto." Olhei pro meu filho, pro homem quebrado na minha frente, e lembrei do menino que eu criei. Mas lembrei também da dor. Disse: "Francisco, eu não sei se consigo te perdoar agora, mas vou te fazer uma proposta. Tem uma vaga de entregador. Paga R$ 1.500 por mês. Você quer?" Ele olhou surpreso. "Você tá me oferecendo emprego?" Respondi: "Não tô oferecendo por você ser meu filho. Tô oferecendo porque preciso de entregador. E você tem moto. Se aceitar, vem amanhã às 7. Senão a porta tá aberta." Ele disse que aceitava. Trabalha comigo faz 6 meses. É pontual, esforçado. A gente não tem uma relação de mãe e filho ainda. Talvez nunca tenha de novo, mas tem respeito, tem trabalho, tem chance de reconstruir alguma coisa. A Luciana e o Rodrigo não apareceram. Não sei nem se sabem onde eu tô. Tem filho que a gente perde pelo caminho. Dói, mas faz parte. Hoje eu acordo todo dia às 4 da manhã. Vou pra cozinha comercial, comando 5 funcionárias. Cozinho 300 marmitas. Converso com o cliente. Resolvo o problema. Administro dinheiro. Faço tudo o que um empresário faz. E quando olho pra trás, vejo a jornada que fiz. Menina pobre que virou empregada doméstica aos 12 anos, que casou com um homem violento, que apanhou durante anos, que criou 3 filhos sozinha, que trabalhou de faxineira até o corpo quase quebrar, que foi abandonada pelos filhos aos 68, que ficou sem ter onde morar, que pensou em desistir 1000 vezes. Mas não desistiu, pegou R$ 100, fez 10 marmitas e começou de novo. Provei pra mim mesma que enquanto a gente tem força para segurar uma colher de pau, para temperar uma panela, a gente tem força para vencer. Hoje, quando vejo minhas funcionárias, todas mulheres com histórias difíceis, penso que meu propósito talvez seja esse: mostrar que recomeço existe em qualquer idade. 71 anos, empresária, independente, forte. Eu que já fui chamada de peso, de inútil, de velha que não serve para nada. Hoje sustento 5 famílias com meu trabalho. Durmo na minha casa, na minha cama, com minha consciência tranquila. E se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Conceição de 68 anos que estava chorando na kitnet, achando que tinha chegado no fim, eu diria: aguenta só mais um pouquinho. O fim era só uma curva. E depois da curva tem uma estrada inteira ainda.
Uma estrada boa, sua, que você vai construir com suas próprias mãos. As marmitas da Conceição são prova viva de que nunca é tarde, de que a gente pode estar no chão e ainda assim levantar, de que vitória não tem idade, só tem coragem.